Muito bem, E então, aí? começando aqui, conta um pouquinho pra gente, Renato, da sua carreira, como que você começou a trabalhar com hipnose, quanto tempo que você trabalha com isso? Então, deixa eu fechar aqui. Eu Tá. sou engenheiro civil, né, de Ah, formação, primeira formação, me formei em 1994, mas opa. sempre gostei dessas questões da mente. Então, fui buscar, né? Fui cair num curso de terapia de vidas passadas, em Olha. 1997, 98, e gostei do negócio, né? Falei, achei interessante conhecer a hipnose lá, a prática da Uhum. hipnose lá, já conhecia, mas conhecia a prática da hipnose lá, e acabei me aprofundando desde 98, estudando hipnose, estudando a mente, estudando o comportamento humano, até que eu Uhum. fui fazer psicanálise, caí na psicologia, e sempre com a hipnose acompanhando. Então, Tá. acho que é uma missão de vida, alguma coisa assim, que sempre me faz bem. Ah, legal. Então vamos começar assim, por onde que você acha mais legal? Começar pelo que é a hipnose ou o que não é a hipnose, né? Porque a gente vê aí, por exemplo, no Big Brother, a gente tem uma série nova aí na Netflix do Freud também, que traz esse assunto, Aham. e aí suscita muitas dúvidas, né? O que é isso, né? Será que é para enganar as pessoas? Como é por onde você começa a explicar o que é o que é a hipnose ou o que não é? Eu acho que quando a gente fala o que é hipnose e o que não é hipnose, elas estão muito interligadas. Então, Hum. primeira coisa que não é hipnose, né? Alguém vai ser controlado, a mente de alguém vai ser controlada. Eu controlo a tua mente com a hipnose. Isso não existe, Uhum. tá? Isso não é possível, né? Não é o que a hipnose faz. Hipnose não é dormir. Uhum. E a gente escuta muito na hipnose, né? Fecha os olhos e durma, É. né? Ou como alguns hipnólogos bem dormido, isso e aquilo. Hipnose não é sono, né? A Uhum. fisiologia do sono é uma coisa, a fisiologia da hipnose é outra. Hipnose não é ficar preso no transe hipnótico, nem Tá. falar o que você não quer, fazer o que você não quer. Hipnose, para definir bem claro, né? Tem várias Uhum. definições, mas uma definição que eu gosto muito é foco de atenção. Toda Tá. vez que eu estou com a minha atenção focada em alguma coisa, eu estou em hipnose. E é um Essa é a ideia. processo, então, natural, ou seja, todo mundo passa durante o dia por períodos de hipnose, eu posso dizer isso? Todo mundo passa durante o dia por vários períodos de hipnose, ou de transe, que a gente chama hipnótico. Só que a gente Uhum. não percebe, porque ele é natural, é uma característica da mente extremamente natural que acontece o tempo inteiro. Por exemplo, a meditação é um tipo de hipnose, a pessoa entra nesse estado de foco, assim, posso dizer isso? Então, a meditação, o mindfulness, né, a gente não vai falar que aquilo é hipnose, né, Tá. mesmo porque a fisiologia, a neurofisiologia é um pouco diferente, mas a gente pode pensar que toda meditação tem um pouco da hipnose em si, que é o Tá. foco de atenção, mas com Uhum. objetivos diferentes, né? Legal. Então, meditação e hipnose estão muito juntas, muito próximas. A hipnose não é uma coisa recente, né? A gente tem gente que deve ter ouvido falar por causa do Freud, né? Da época lá 1800 e alguma coisa, né? Lá no Charcot, as experiências com as histéricas, mas isso é muito mais antigo ainda, né? O Freud ele começou a estudar hipnose lá em Salpêtrière, na França, com Charcot, né? Uhum. Aprimorou seus estudos em Nancy com Bernheim, trabalhando uma outra forma de hipnose. Só que a hipnose não começou com Charcot nem com Bernheim, né? Uhum. Começou muito antes, né? Alguns estudos da hipnose com Franz Anton Mesmer, 1700 e pouco, Hum. né? Onde ele trabalhava com magnetismo, com mesmerismo, com passes magnéticos, que é o que deu origem aos estudos científicos da hipnose. Só que a Uhum. hipnose ela é muito antiga. A gente até brinca, né, nos cursos de hipnose, né? Que Adão Hum. caiu em sono profundo porque Deus colocou ele em sono profundo para fazer uma cirurgia, né? Ah, Tirar a tá. costela e fazer o ovo. Então, o Hum. primeiro relato de anestesia hipnótica já começa ali, né? Na criação do mundo. Se Uhum. você for criacionista, se você não for, a hipnose sempre existiu, né? Ela sempre teve. E tem a lenda também que Jesus era um hipnólogo, né? Que ele hipnotizou ali os 12 apóstolos, né? Não tem uma coisa assim que Tem, para que tem as um pessoas livro, né? acreditassem. Hã? Eu não vou falar que é isso, mas tem um livro que fala que Jesus era um ótimo hipnólogo, Uhum. né? E que ele pegou 12 pessoas, os 12 apóstolos eram muito sensíveis à hipnose, e ele Uhum. criou essas ilusões e esses apóstolos, de alguma maneira, passaram isso para as pessoas. Mas isso quem diz é o livro, Tá, não é a né? De gente. um autor, não é a gente, eu também não acredito nisso, Tá. mas o livro fundamenta a ideia em cima de que Jesus era um ótimo hipnólogo e devia ser, né? Uhum. Não nesse aspecto, mas ele era um orador, né? E Sim. todo orador é um bom hipnólogo.
né? Todo orador é um hipnólogo, um bom hipnólogo. Então, não tem como não ser. É porque ele consegue concentrar, né, as pessoas ali, as pessoas concentram nele, né, o foco vira ele, né. Qualquer pessoa que você foca a atenção e fica lá Hum, atenta, né? Nossa, não, que legal que o cara tá falando, você sente, percebe, acessa as suas emoções, a pessoa tá te hipnotizando. Então eu posso te tá. hipnotizar conversando, você nem Uhum. percebe. E Né? Não preciso do olho. essa diferença, então, entre, por exemplo, o que a gente vê, assim, na Paulista, por exemplo, tem umas pessoas que hipnotizam o pessoal na rua, né, isso é o que? É a hipnose de palco? Não, não sei, é tipo um show? É diferente do que se faz ou é a mesma coisa? Como é que a gente pode definir? Então, a hipnose é um estado da mente de concentração, né, de Tá. foco. O que o pessoal lá na Paulista faz, a hipnose grátis, para você experimentar o transe hipnótico. É Hum, extremamente válido, porque eles desmistificam o que realmente é hipnose. Eles vão falar, olha, hipnose não é magia, hipnose não é isso, hipnose é isso aqui. uhum, Né? E a pessoa, quer conhecer mais, aí ela vai atrás e vai conhecer. A questão é você trabalhar terapeuticamente com a hipnose. É uhum, diferente da hipnose de rua, é diferente da hipnose de palco. Né? tá. Então, posso fazer um showzinho de hipnose, tudo bem. Mas então vamos para essa parte, né? A hipnose, como é que ela pode nos ajudar terapeuticamente falando, né? Por onde que ela, como que ela atua? Então, existem várias linhas de hipnose terapêuticas, né? Uhum, Eu sou psicanalista, a minha linha é análise, né? Então, eu gosto de usar a hipnose num viés psicanalítico, quer dizer, um viés psicodinâmico, né? Onde eu uhum, trabalho as causas, onde eu trabalho aonde que se formou o sintoma para a gente poder ajudar. Só um uhum. pouquinho. E travou? Peraí que travou a internet. Vamos ver se ele volta, senão a gente recomeça. Aí vocês não vão embora, hein? Fiquem aí. Acho que perdemos. Peraí. Ah, voltou, voltou. Voltou? Voltou? Então, Tá. tá normal aí? Tá. Normal. Então, a hipnose ela tem vários vieses, né? Uhum, O psicanalítico é um, a hipnose cognitiva comportamental, né? Para um psicólogo que trabalha com essa linha é outro. A uhum, hipnose existencialista é outra. Cada linha de psicologia, de psicanálise, de terapia pode usar a hipnose para uhum, acelerar o processo, melhorar o processo de terapia. A hipnose por si só não é uma terapia. Eu uhum. preciso usar técnicas que vão e abordagens que vão fazer a hipnose se tornar uma hipnoterapia. Então, mas pensando na sua especialidade, né, psicanaliticamente falando, como é que a hipnose ela entra dentro do tratamento? Ela poderia curar fobias? Ela pode, o que que ela poderia fazer pela pessoa, né, pelo paciente? Eu acho assim, tudo que é da mente, Hum, né, seja doença física causada pela mente, que a gente chama de psicossomática, ou questões emocionais, a hipnose ela tem resultados. Né? tá. Tudo que a psicologia, a psicanálise pode ajudar, a hipnose pode entrar e ajudar também. Né? Uhum, E até outras coisas, né? Até doenças mais orgânicas, a hipnose pode ajudar, por exemplo, a aliviar a dor, né? A trabalhar questões de recuperação, né? Outras coisas da área uhum. da medicina também, como a anestesia e a analgesia. Né? Eu posso fazer uma cirurgia sem anestesia química e sim com a hipnose. Como era Ah, feito, então, né? eu ia te perguntar, existe isso? É possível? A pessoa, então, ela não sente dor, é isso? Ela não sente nada. Né? Ela pode fazer uma cirurgia, uma extração dentária com hipnose, com anestésica, com anestesia hipnótica. E não sente absolutamente nada e não tem efeitos colaterais, né? Isso é o mais importante. E por que que a pessoa consegue... Então, eu acho interessante isso, né? Porque a hipnose, ela funciona na base da sugestão, né? Então, você entra, você coloca a sua mente num estado X, né? Desse foco, e aí a pessoa vai ouvindo, né, essas sugestões, e ela vai acatando isso, né? Por que que funciona isso, né? Então, ou seja, você até começou falando isso, é perigoso, eu posso aceitar qualquer tipo de sugestão, né? É, Uhum. enfim. É assim, tudo que você faz fora da hipnose ou tudo que Hum, você faz na hipnose você faria fora. O que a tá. hipnose faz, ela rebaixa o senso crítico. Então você está Uhum, mais aberto a ideias criativas da tua própria mente. O que não é seu, você não vai conseguir fazer e não vai querer fazer. tá. Agora você falou uma coisa, na hipnose não é só sugestão. Hum, Né? Existe a linha da escola da sugestão, que vem lá de Nancy, da escola de Bernheim, onde o Freud estudou,
Mas tem a escola de Charcot, que ela é fisiológica, Hum. né? Então, eu consigo colocar uma pessoa em transe, a pessoa entra em transe sem eu precisar falar absolutamente nada. Tem um Ah, famoso toque chamado toque de Charcot, hum. que a pessoa entra num transe fisiológico e naquele transe ela já consegue os efeitos dela mesma. Eu não sei o que ela vai ter de fenômeno hipnótico. Mas Hum. a anestesia, a analgesia é automático. Eu não preciso falar absolutamente nada. Mas tem alguma contraindicação? Ou seja, por que não é usado isso aqui, né? Sei lá, no dentista, que é uma câmara de horror, né? Então, por que que não é usado? A gente não entende até hoje por Hum. que que as pessoas não vão buscar mais esse aspecto. Eu imagino que seja, primeira questão, eu tenho que aprender a técnica e aprender a aplicar a técnica. Uhum. Né? Então, muitos dentistas, muitos médicos talvez não queiram ir para esse caminho por achar que demanda muito tempo. Uhum. E hoje a gente sabe que ela é muito mais rápida. A gente consegue colocar uma pessoa em questão de segundos. Hum. Né? Na própria época do show do Freud com Charcot, você com um toque, você põe a pessoa no estado hipnótico. Claro que tem que ter um contexto, tem que ter todo Uhum. um ambiente que favoreça essa ideia. Mas tem uma resistência muito grande até hoje em relação à hipnose. Está crescendo muito no Brasil. Né? Uhum. Você vai entrar na internet, aí você vai achar cursos de todos os tipos de cursos de hipnose que prometem um monte de coisa e que não é bem assim, né? Uhum. Tem cursos sérios, tem cursos que não são, tem imitações. Uma pessoa pega um curso e imita e faz cursos replicados. Tem aqueles que dizem que o meu curso é o melhor que existe porque tem uma certificação. Uhum. Também não é verdade. Então tem que pesquisar muito, ir atrás, conhecer, tem que fazer. Às vezes você vai investir, vai fazer, mas muita gente está indo atrás. Ah, legal. Inclusive os cursos que a gente dá, os médicos, os dentistas, estão procurando. Mas ainda tem uma resistência grande aí. No meio da psicanálise, os psicanalistas eles refutam a hipnose, Uhum. né, porque não conhecem a fundo o que é a hipnose moderna, o que é a hipnose de hoje. Né? Então ficam ancorados naquela ideia. Freud abandonou, a psicanálise é pura sugestão, não serve para nada. Uhum. E mal sabem os psicanalistas, eu sou psicanalista, eu sei que você também é, Uhum. né? E que no divã, todo paciente no divã, todo cliente no divã entra em hipnose. Sim. Espontaneamente, Até porque ele naturalmente. termina a sessão falando, nossa, eu falei coisas que eu achei que eu não ia falar, né? Eu acho que é isso, né? Um pouco do cara entrar num estado que ele vai falando, né? Vai soltando. Mas você acha que Fala, fala. Só para completar, o que você acha que leva a pessoa ao transe no divã? É aquele famoso fenômeno que o Freud percebeu e que mostra no filme, que é a transferência. A A confiança. transferência é o motor da hipnose. Né? Então, eu ia te perguntar, eu tenho um monte de perguntas aqui, mas antes disso, acho que a Cláudia perguntou se ia ficar gravado, depois ela vai subir no meu canal e depois vai para o YouTube, porque ela comentou que está travando um pouquinho. Para a gente aqui não está travando, né? Mas talvez lá, mas vai subir. Fica tranquilo que daqui a terminou aqui já vai para o meu canal. O que eu ia te falar é que uma das críticas que eu tenho visto por aí é que a hipnose ela poderia deslocar o problema, né? Então você resolve sei lá, um medo de aranha, uma fobia, mas só que aqui vai para outro lugar. Como que você vê essa crítica? Tem fundamento em alguns aspectos e não tem fundamento em outros aspectos. Depende de como você vai utilizar a hipnose. Tá. Né? Porque a gente sabe que uma fobia na psicanálise não quer dizer que o problema é a aranha, por exemplo. Uhum. E sim uma representação psíquica, né, daquela aranha. Só que com a hipnose você consegue buscar as representações através da própria livre associação hipnótica. Tá. Que é a mesma livre associação do psicanalista, mas através de um transe hipnótico, que facilita muito o processo. Em que encontra, né, ele consegue vencer a gente pode chamar de recalque, mas para quem não é da área, ele consegue vencer as nossas barreiras, né, nossa censura, é isso? A hipnose conseguiria passar por isso, é isso? Às vezes ela passa, porque o pessoal que é da hipnose e não conhece a psicanálise confunde um pouco da resistência, né, do mecanismo de defesa com o recalque propriamente dito. Tá. Às vezes você não passa a questão do recalque, mas você percebe que existe uma defesa ali, através da hipnose, e consegue retrabalhar isso, dando um outro caminho para a pulsão, né, para a representação. E é natural isso, às vezes eu não preciso dar sugestão nenhuma. Normalmente eu não preciso dar sugestão nenhuma. É na relação terapeuta, paciente, cliente,
que essa hipnose vai levar a um resultado satisfatório. E aí, legal. É a minha visão. E qualquer pessoa poderia ser hipnotizada? Qualquer pessoa chega nesse estágio? Não, só aquelas que têm cérebro. As que não têm, não conseguem. Né? Mas não tem gente que tipo, resiste. Tem gente que é mais difícil de se permitir entrar no processo. Porque a hipnose é um estado natural da mente, todo mundo entra. Inclusive os resistentes entram. E se a pessoa se permite, se ela tem uma relação terapêutica favorável, normalmente ela vai entrar. Né? Desde que ela se permita. Talvez não entre em níveis tão profundos, né? Mas com o treino ela pode aprofundar, mas ela vai entrar no estado apropriado para poder trabalhar. Então a gente sabe que 99% das pessoas entram em hipnose. Tá. Né? E depois você tem os graus. Pessoas que entram mais no profundo sonambúlico, no médio, no leve, cada um tem um jeito, mas todos entram. E falando um pouquinho da série, né? Quem está assistindo, assim, divide as pessoas, né? Freud, a série que está na Netflix, quem é psicanalista mais purista já fica bravo, né? Com aquilo, porque tem um pouco de ficção ali, né? Na próprio personagem do Freud, mas tem muita coisa real ali, né? Do filme, para as pessoas entenderem, né? O que é real, ou seja, aquele estado hipnótico que bom, não posso dar muito spoiler, mas enfim, que alguns personagens ficam através de dias ali. Isso é real, isso é possível, né? Ficar naquele estado que aí uma palavra desencadeia. Então, aquele estado profundo, muitos dias, aquilo já é um pouco de ficção. Né? Que a hipnose carrega essa magia, esse misticismo. Mas na série tem muita coisa de hipnose, tem toque de Charcot, tem sugestão, tem transferência, né? Tem muitos elementos da psicanálise e da hipnose reais ali. Né? Por exemplo, o transe, de tocar na testa a pessoa entrar em transe, aquilo é real. O tempo que a pessoa fica no transe não quer dizer que vai ficar exatamente aquele tempo. Agora você falou uma coisa, a palavra, né? Se eu falar uma palavra, eu posso programar você que, mediante uma palavra que eu falo, você entra no estado hipnótico. Isso pode acontecer. Mesmo Mas não passando tempo. Mesmo passando o tempo. Eu tenho uma cliente, isso é impressionante, eu conto isso em todos os cursos que eu dou. Eu fazia regressão de vidas passadas, isso em 1999, e eu colocava ela em transe e deixei um signo sinal, que a gente chama, né? Um interruptor. Eu encontrei ela 3 anos depois, num congresso, e eu fiz o teste, funcionou. Ela entrou na hora. Ficamos vários anos sem se falar de novo, encontrei ela uns 5, 6 anos depois. Mesma coisa, você põe o mesmo signo sinal, ela entrou na hora. Mas o que mantém esse signo sinal é a transferência. Tá. A gente tem que entender o que é transferência, né? Mas é a transferência. Legal, explica um pouquinho então pro pessoal, né, que é leigo, o que é a transferência, que eu vi o pessoal subindo aqui falando, oi gente, oi Yumi, quem tá aí, obrigado pela presença. Mas o que é transferência, né, para as pessoas que não são do meio? Vou resumir, bem resumido, né, porque a gente pode falar transferência durante uma vida inteira. Mas o Freud trouxe essa ideia na psicanálise de que na relação terapêutica, né, o paciente, cliente, joga pro terapeuta afetos infantis que essa pessoa tinha com seus pais ou pessoas que cuidaram dele na infância. Então eu posso jogar afetos pro meu terapeuta como se ele representasse e eu me relacionasse com ele como se ele fosse meu pai, ou minha mãe, ou alguém importante da minha história infantil. Então eu passo a me relacionar como uma criança, né, querendo atenção ou reagindo a algum estímulo dessa pessoa. Isso seria, eu transfiro para o terapeuta alguma figura parental minha, seja pai, mãe, ou pegou pessoas importantes na infância. Isso acontece em qualquer relação. E aí estabelece uma relação profunda, né? Se você está comparando, né, o seu terapeuta com o seu pai e sua mãe, você também se coloca num lugar também eu imagino, de mais dependência, vulnerabilidade. E aí que funciona, né, a terapia, né? Porque você baixa a guarda. Então, figura você baixa a guarda. Ou levanta a guarda, né? Dependendo da sua transferência. Sim. Né? Às vezes a transferência é negativa e ela pode prejudicar, ou muito positiva. E uma transferência muito positiva também prejudica o trabalho. Sim. Tem pessoas, a gente vê isso, estabelece uma transferência tão positiva em relação ao terapeuta, que entra em transe só eu fazendo assim. No fundo, ela não é que ela entrou num transe, ela respondeu a uma relação transferencial. E acho que é importante... Bem interessante. Diga.
Não, é bem interessante o fenômeno, é bem bacana entender isso. É difícil explicar para quem não entende, né? Assim, quem não é da área, que como isso acontece, parece loucura, né? Eu, quando eu vi a primeira vez, falei, nossa, gente, isso não acontece, né? Mas acontece, né? Uhum. Eu acho que é uma das riquezas da psicanálise, né? Você conseguir entrar nesse estado e aí você está aberto para contar coisas em que você não contaria para qualquer pessoa, né? E não é só da psicanálise, né? É da hipnose, é Sim. da psicologia em geral, é das relações humanas em geral. É que a psicanálise se utiliza disso, de alguma Uhum. forma. E Né? aí eu perguntei, né, se qualquer pessoa poderia ser hipnotizada, e qualquer pessoa pode ser um hipnotizador, né? Ou tem algumas. Claro, a gente sabe que o Freud hipnotizava, mas depois ele mesmo julgou que não era tão efetivo, né? Mas tem algumas Uhum. características. Quem está ouvindo aqui, de repente, está pensando, nossa, será que eu posso aprender isso? O que que essa pessoa precisa, né, para ser um hipnoterapeuta? Ela só precisa querer aprender. Hum, Porque hipnose não é dom, né? Não é nada. Hipnose é uma técnica, uhum, né? Que ajuda você a acessar esse estado natural da mente. Então a melhor coisa é ela querer aprender, ela vai aprender. Ela vai aprender a técnica. É uhum. claro que eu acho que a hipnose vai além de um protocolo, de uma técnica, vai na relação também. Isso é de cada um. Mas aprender a hipnotizar, né? Questão de 1 hora de curso, você já sai hipnotizando. Ah, Se é? você entender o conceito Se você entender o conceito da hipnose, entender como ela funciona, você coloca uma pessoa em transe. Mas e aí? O que eu faço com isso? Que é outra coisa. Sim, né? Como é que eu vou interpretar, né, o que a pessoa está me trazendo, né? E encaixar ali na terapia. E acho que é importante reforçar, gente, que acho que esse exemplo que você trouxe da tua paciente, que ela ficou com um reforço, né? Que você falou a palavra ali. Mas, de novo, a pessoa não vai ficar com um conteúdo que ela não aceita, né? Acho que isso é importante. As pessoas têm muito medo disso. Ah, o hipnólogo, o hipnoterapeuta vai colocar um conteúdo em mim que eu não quero, não vou aceitar, e daqui a pouco ele vai acessar de novo, vai implantar uma ideia, sei lá, negativa em mim. Isso não acontece, né? Negativa não. A gente pode colocar uma ideia engraçada, uma coisa bacana, que a pessoa vai fazer e não vai ferir a moral dela. Sim. Mas tudo que ataca a moral dela, ela tem a defesa. E hipnose sem hipnose, ela não vai fazer. Então, acho isso importante para as pessoas que estão com medo, né? Existe um crivo moral da pessoa, do paciente, ou seja, da pessoa que está sendo hipnotizada, e esse crivo, ele vai falar, não, isso aqui eu não me autorizo a fazer, né? Ou isso Por aqui é exemplo, inofensivo e eu eu faço. chego num curso, chego num curso e falo para a pessoa, ela está em transe, agora você vai tirar a roupa? Uhum, Ela não vai tirar. sim. Só que um curso que eu fiz, eu dei a sugestão e ela começou a tirar. Ah, meu Deus. Aí a gente tira a sugestão. Então, o que aconteceu ali? Ela se autorizava. Não é que eu mandei ela fazer. É Uhum. uma autorização, um desejo inconsciente. É uma coisa dela. Isso acontece em qualquer lugar, inclusive em centros de umbanda, em centros espíritas, onde tem um processo hipnótico envolvido o tempo todo. Né? E que Uhum. aquilo que eu trago para mim tem a ver com conteúdos meus também. Né? Não questionando se existe entidades ou não, mas elas vêm porque existe uma relação, né, de ressonância energética ali. E aí, acho que isso é importante frisar, né? Então, de repente, o conteúdo a pessoa que tirou a roupa, nesse exemplo, é um conteúdo dela, gente, não foi colocado ali. E aí, talvez por isso que a hipnose também assuste bastante, porque ela vai revelar coisas que estavam bem escondidas, tipo, ah, não, imagina, eu não faria isso, aí vai lá e faz, né? Então, não foi e aí a gente tem Agora, algumas. reforçando, né? E aí a gente Ela tem não algumas. faz aquilo. Hã? Ixi, Né? peraí. Reforçando, Fiz você alguma coisa. sumiu. Sumi. Você deve Gente, ter virado a câmera. então, mas eu não sei como é que eu fiz isso. Ah, É a voltei. hipnose. Né? Então, já. Não, o que eu queria era Uhum. mostrar os comentários aqui. A gente teve uma pessoa que está querendo fazer o curso, Renato, sempre Bela Ah, 777. Então, depois você passa aqui para a gente. Vai ter curso? Como é que estão os seus cursos? Agora. agora deu uma parada por causa dessa questão da quarentena, mas assim que a gente voltar, os cursos presenciais vão acontecer. Eu Legal. tenho um jeito de dar curso ultimamente que tem dado resultado legal, Hum, né, para muito pouca gente. Então, o que eu faço? Eu chamo 6 a 8 pessoas no meu consultório,
né? A Tá. gente faz um grupinho, né, e faz um curso de hipnose para essas pessoas. Ah, Né? legal. Principalmente, geralmente, psicoterapeutas ou pessoas que querem conhecer a hipnose. A gente faz um básico ali. E é Uhum. bacana, tem dado resultados interessantes, porque a gente pode aprofundar muito, né, dentro daquilo que o grupo exige. Então, Ah, é um projeto que está funcionando. Eu acho que está legal, tá bem bacana. É pouca gente, mas vale muito a pena. legal. Aí Mas isso a gente vai ter que explicar. é só falar com vocês e montar o grupo, né? Quando passar essa coisa toda. Legal. Dá Aí a para gente. fazer, dá para fazer curso online de hipnose? Dá. Hum, Só que é legal você aprender, ter alguém do teu lado para você poder aplicar. Estou atendendo agora online. Eu atendo em hipnoterapia naturalmente com resultados iguais do consultório, né? ah, é? Tirando algumas questões. Uhum. Isso é bacana também. E tem outro comentário aqui da Keith, acho que é assim, né? Que fala, ela falando da série, né? O uso da hipnose como uma arma contra a própria pessoa. Isso é ruim, as pessoas acabam ficando com medo. Então, exatamente. Mas eu acho que o que está implícito ali na série é que aquelas pessoas fizeram aquilo porque eram desejos delas. Eu entendi isso, né, Renato? Você É, concorda? Que as pessoas que cometeram as coisas que elas fizeram lá é porque tinha um desejo já interno delas ali e a hipnose só. o que a série mistura? É uma ficção, mas a série misturou muito a hipnose com os achados posteriores do Freud. E Uhum, que o Jung vai falar da sombra. Né? O que a hipnose acessava na série, claro que é de uma maneira fantasiosa, uhum, era a sombra, né? sim, Ou os conteúdos reprimidos, recalcados, daquelas pessoas que se manifestavam no transe. uhum, E isso é um processo hipnoterapêutico dentro da psicanálise. Não que a pessoa vai fazer, mas ela vai acessar. Ela vai acessar a raiva do pai para querer matar, como acontece ali, não vou ficar contando também spoiler ali, mas uhum, ela vai acessar aquela raiva na terapia, uhum, vai compreender o processo e vai se libertar daquilo. No filme, eles acessaram a raiva e o cara foi lá e matou. Essa é a ideia. Né? uhum, Então o filme é uma fantasia, só que é muito bem feito. Né? Então acho que vale a pena assistir, mas é claro, né? A gente só faz aquilo que a gente quer fazer e que a nossa moral permite. Né? uhum. Nós temos um superego, né? Que é a nossa moral, nossas leis. A gente nunca vai romper com elas. A questão é quando você não é psicótico, quando você não é neurótico ou psicótico, quando você é um perverso, é uma estrutura. Aí você pode fazer, aí é uma coisa mais complicada. Que é onde entra a questão de posso fazer hipnose em todo mundo? Tem que Hum, tomar cuidado. Eu nunca sei quem vem. tá. Se eu tenho uma estrutura neurótica, como nós todos, a maioria, não Uhum. tem problema nenhum. Mas se eu tenho um núcleo perverso, né, ou até psicótico, eu tenho que tomar cuidado para fazer com essas pessoas. E o perverso para as pessoas entenderem vai, assim, sendo o mais popular, que todo mundo entende, é o serial killer, né? É aquela pessoa que. Uma explicação bem simples, né? Para a gente não aprofundar muito, mas é o serial Uhum. killer, é aquela pessoa que vai matando e não sente nada, né, Renato? E o psicótico é o que a gente conhece mais como a pessoa que ouve vozes, né? Então, que a gente fala, é o louquinho da rua, né? Só para vocês, quem não é do meio, entender, né? E neurótico é Sim. o considerado normal, né? Mas não tem Somos, normal. Mas sim, sou eu, somos você. nós. Hã? Somos nós. Somos nós, né? O neurótico. Teoricamente normais. Então, é legal reforçar, então, que... isso que eu ia perguntar. Quem faz o curso de hipnose, você aconselha que faça vários cursos? Ou seja, eu posso atuar só como um hipnoterapeuta ou eu preciso ter uma bagagem de psicanálise, eu preciso fazer algumas outras cursos, né? Então, isso é uma ideia assim, que cada um vai ter a sua. Uhum, O que eu acho? Eu acho que tem cursos que vão te falar em tanto tempo, 5 dias, 6 dias, 8 dias, um fim de semana, uhum, você se forma um hipnoterapeuta, já pode abrir teu consultório, trabalhar e atender. uhum, Né? Não me entra na cabeça como isso pode acontecer. Tem resultado, mas a gente não sabe o posterior, o que vai acontecer depois. uhum, Né? Eu acho que a pessoa, quanto mais curso ela tiver dentro da área do comportamento, da mente, né, melhor, mais amparada ela vai estar. uhum, Né? Então, um curso é legal para você aprender. Mas, eu quero fazer programação neurolinguística, eu quero fazer psicanálise, ou algum curso de cognitivo comportamental. Não preciso me formar em psicanalista, mas uhum, fazer alguma coisa que, assim que funciona. A mente do ser humano é desse jeito, cada um é diferente. Eu não acredito que um curso, eu já fiz cursos que eu saí do curso e falo, você está apto, tem certificado internacional, aquilo, uhum. você pode atender.
né? Só que eu não me sentia preparado para atender qualquer pessoa, mas a maioria você consegue. Mas quanto mais conhecimento você tiver, Uhum. melhor. Mas tem uma particularidade. Eu sigo a linha da psicanálise. Então eu acho que para você ser um hipnoterapeuta, ou qualquer terapeuta, você precisa ter o tripé. Uhum. Tem que ter a formação, você tem que ter a sua experiência pessoal, não com a hipnose em si, mas com terapia, para que Sim. você se conheça, perceber os seus deslizes e a supervisão, né? Para que você Uhum. possa trocar informações e perceber onde você está errando. Porque a gente erra. O tempo todo a gente pode errar, né? Somos humanos. Errar ou deixar de ver algum aspecto importante, né? Pelo nosso próprio viés, né? Eu acho que o ser humano é muito rico, né? O que ele traz ali na sessão é milhares de coisas, né? E a gente vai ter um viés ali, né, para enxergar. E eu nunca sei o que é melhor para você, Uhum. né? Quem sabe é você. O que a hipnose vai fazer é acessar os recursos que você tem para que você possa utilizar para você mesmo. Aquele terapeuta que fala, não, fica tranquilo que eu vou te curar, é o primeiro que eu fui. Eu caio fora. Se foge. Porque ele não vai me curar. Quem vai, se é que existe a palavra cura, né? Existe o heal, o healing do inglês, que eu acho que cabe mais. Sou eu que vou me curar com a ajuda de uma pessoa que vai me guiar, me mostrar um caminho, falar, vai por aqui, o que você vai encontrar ali, mas é meu. Eu penso dessa maneira. E nesse momento, né, que as pessoas estão enfrentando aí esse momento, acho que pandemia, né, que a gente está bem sem chão, né? Eu acho que a maioria das pessoas está tentando, algumas pessoas estão tentando se agarrar aí a um pouco de realidade, né, de rotina, né, que tinha, mas se a gente for olhar friamente, a gente meio que está sem chão, né? A hipnose, auto-hipnose, eu vi pessoas falando de auto-hipnose. Que é isso? Pode ajudar a pessoa? Ela pode, sei lá, sentar na frente do espelho e falar como é que funciona isso? Para quem está em Bom, casa. toda hipnose, né, o Erickson, Milton Erickson, que é o pai da hipnose moderna, falava, toda hipnose é uma auto-hipnose. Quando eu dou uma sugestão para alguém, ela tem que transformar em autossugestão, tem que fazer sentido para ela para que funcione. Então é uma auto-hipnose. E você pode treinar isso todo dia, né? Aprender a fazer auto-hipnose todos os dias, né? Para poder entrar num estado mais tranquilo, né? E melhorar a tua ansiedade, melhorar aspectos seus de relacionamento, depressão, não curar, mas aprender a se trabalhar de alguma maneira. Então, nessa fase, muita gente está usando, eu estou passando para quase todos os meus clientes de hipnose a questão da auto-hipnose, Tá. né, com resultados interessantes de trabalhar a ansiedade, trabalhar essa angústia toda, dentro das rotinas do dia a dia, né? Pegar uma hora por dia e fazer. E é simples, é muito simples. Ah, legal. Legal. E outra coisa que eu ia te perguntar também é quem tá assistindo, a gente de repente está pensando, gente, manda pergunta, tá? Pode mandar pergunta que a gente responde aqui. Quem está pensando, será que a hipnose é para mim? Será que eu preciso, né? Você tem alguma, como é que a gente pode dizer, alguns perfis, alguns tipos de dores, de angústias que funcionam melhor com a hipnose, que você diria, não, isso aqui é bem legal, vai para hipnose que vai te ajudar? Tem tudo. Tudo. Eu acho que a hipnose sempre vai ajudar. Eu nunca falo a hipnose vai curar o problema, mas ela sempre vai ser uma ferramenta importante para te ajudar dentro daquilo que você está buscando. Se você faz terapia para alguém, nunca largue a sua terapia para ir fazer uma sessão de hipnose e resolver. Né? Mas trabalha junto, porque acho que é muito importante. Muita gente que faz análise, às vezes vem para mim, que o analista não faz hipnose, às vezes até contra, mas vem procurar uma sessão, 2 sessões para levantar material para a própria análise. Isso é muito bacana, muito bom. Sempre tem, qualquer coisa que você pode usar. Eu diria para as pessoas que quem está caindo sempre no mesmo buraco, né? Quem já está há um tempo tentando se trabalhar e cai no mesmo buraco e cai no mesmo buraco, é um momento importante de olhar para a hipnose, né? Para tentar destravar isso, né? Cair no mesmo buraco é fazer o mesmo erro, a mesma situação. Cair no mesmo buraco é andar pela mesma rua. Né? E você sabe que tem um buraco ali, mas aí você cai e você culpa o governo. Nunca culpa a si próprio. Aí depois da segunda, terceira vez, você já percebeu que tem um buraco lá, assim mesmo você cai, mas percebe, peraí, tem alguma coisa errada. Se eu estou caindo aqui sempre, o problema sou eu. Então você vai aprender a dar a volta no buraco, que a hipnose ajuda, só que a hipnose faz uma coisa melhor ainda. Ela cria uma outra rua, sem buraco. Deixa aquela rua com buraco ali, ela vai fazer um outro caminho. Ela vai buscar um caminho com uma rua sem o buraco, com uma rua mais fácil de andar. E que são os caminhos neuronais.
né? São as sinapses, são as nossas questões neurológicas que vão, pela plasticidade cerebral, elas vão buscando outros caminhos mais saudáveis, que é o que a hipnose faz, o que a terapia faz, de alguma forma. Bem isso. Legal, ó, tem uma pergunta aqui, ó. A hipnose desbloqueia questões inconscientes? O objetivo da hipnose aliada à questão do inconsciente é essa. É acessar questões inconscientes, muitas vezes bloqueadas, Uhum. né, que não está na tua memória consciente, mas está ali. Né, que é o que a psicanálise faz, o que a hipnoterapia faz. Buscar acessar essas memórias reprimidas, que estão inconscientes e que, mesmo não lembradas, fazem efeito negativo na nossa vida. Uhum. Até, por exemplo, um trauma, né? Se a pessoa esqueceu alguma coisa, sofreu um trauma e deu aquele apagão, né? A hipnose pode trazer de volta essas memórias. Elas estão lá, né, Renata? Elas não sumiram, elas estão lá, só que elas estão guardadas, né? Sim. Elas Então, estão guardadas e a hipnose, como a gente trabalha, né, com a regressão, a gente vai buscar a causa, uhum. tentar entender o que está acontecendo, desbloquear aquela emoção e trabalhar aquilo ali. Legal. E, ó, tem uma pergunta importante aqui, ó. A hipnose consegue neutralizar a tendência suicida? Desde criança sou acompanhada desses pensamentos, não sou depressiva, eu acho, né? Aí uma risadinha, mas vivo acompanhada desse desejo, é ruim. Então, dá para tirar, né? Dá para suprimir, entender como a hipnose lidaria com isso? Essa é uma pergunta interessante, porque já atendi bastante gente que vem com essa questão da ideia suicida. Às vezes pela vida inteira, às vezes em momentos estressantes da vida. Uhum, Né? Não é que a hipnose vai lá e tira. A hipnose, aliada a uma terapia, consegue trabalhar isso. Qualquer terapia trabalha isso. uhum, Né? A psicanálise trabalha essa pulsão de morte, a cognitiva comportamental vai trabalhar isso, mas a hipnose ela pode acelerar muito o processo de buscar a causa desse pensamento. Talvez exista uma causa, eu não sei a crença dela, mas uhum. talvez exista uma causa, né, que a gente possa acessar e tentar. Agora eu entendi, eu não preciso mais disso hoje. Aí ela se liberta. Então tem sim como fazer. E para doenças psicossomáticas, né, eu sei que também esse é um ponto delicado, né, porque não tem um consenso, né, exatamente do que é uma doença psicossomática. Mas a hipnose veio, né, pelo menos do que a gente vê, né, do estudo de Freud, era para reduzir o sintoma das histéricas, né, que eram sintomas do corpo, né, paralisia, cegueira, tal. Mas a hipnose acabava e a pessoa voltava a ter aquele sintoma. Uhum. Mas a hipnose serve para tirar, por exemplo, de reduzir, enfim, doenças psicossomáticas. Então, aquelas doenças que não têm explicação, que a pessoa, que elas geralmente são as infecções, né? Que a pessoa não já tentou de tudo. A hipnose consegue atuar nisso? A hipnose consegue buscar a causa dessas. Quando é que ela foi instalada, essa doença? Uhum, Que emoções que estão envolvidas ali, né? E trabalhar essas emoções e às vezes ela atenua ou até faz com que ela desapareça. tá. Né? Elas de origens mentais, né? De origens do pensamento, origens psicossomáticas. Né? Agora tem como fazer sim. Tem casos aí de pessoas que vinham com enxaqueca e Uhum. depois de uma sessão de hipnose acessamos conteúdos que nunca mais tiveram. Então, é Anos legal. depois, não tem mais. Então, eu acho interessante, pelo menos o que eu estou entendendo, né? Que a hipnose, ela não é um fim, né? Ela é um meio. Ela é como se fosse uma ferramenta para você conquistar tais, sei lá, objetivos, né? Então, de reduzir um sintoma, lidar com pensamentos desagradáveis. Então, ela é só uma ferramenta, né? Não é ela que vai fazer é isso, o Ela é resultado. uma ferramenta de acessar os níveis mais profundos da sua mente, diminuir a atividade do córtex pré-frontal, que é a Uhum, área do pensamento, do raciocínio lógico, acessar as questões do sistema límbico emocionais e outras áreas do cérebro para uhum, acessar memórias e retrabalhar elas. Então, a hipnose é só a ferramenta para isso. uhum, Por exemplo, eu fiz uma hipnose, levei a pessoa lá para a infância com uma regressão, que é uma técnica. O uhum, que eu faço lá? Posso usar a terapia das partes, posso usar a criança interior, posso usar várias técnicas, Gestalt, uhum. né, que vão retrabalhar aquela pessoa. Tá, legal. E tem uma pergunta aqui da Sempre Bela. Uma amiga sofreu um abuso e não consegue se livrar dessa lembrança. A hipnose pode liberar esse trauma? Pode, porque a lembrança ela está associada a uma emoção, né? O que a gente consegue fazer com a hipnose, com a terapia, inclusive cognitiva,
né? Você consegue trabalhar aquela lembrança e tirar a emoção daquilo. Não é que ela não vai mais lembrar, vou esquecer o que aconteceu. Aquilo aconteceu, faz parte da vida dela, da estrutura dela hoje, mas ela não vai mais sentir nada ao lembrar aquilo. É como se aquela imagem ficasse mais distante. Ah, não vai sentir nada. É assim, só Não, uma. não vai sentir mais a dor daquele momento. Porque Uhum, ela ainda está revivendo aquilo, né? sim. Quando ela lembra daquilo, ela revive aquilo como se estivesse acontecendo de novo. Então, o que a gente faz com a hipnose é conseguir dissociar essa emoção da lembrança. E aí liberar a pessoa, né, para viver mais, enfim. Porque isso que, às vezes as pessoas não entendem esse conceito, né? Quando a gente tem um trauma, quando a gente tem um conteúdo que foi recalcado, enfim, que ele foi sequestrado, né, para a parte mais sombria ali da nosso inconsciente, não é que ele parou de existir, ele está ali e ele fica te incomodando, né, Renato? Ele fica, Uhum. como é que a gente pode explicar isso de uma maneira prática? Ele é como se fosse um calo no pé, ele continua ali, né? Ele não sumiu, ele tá ali, né? Sim, ele está lá o tempo todo. O tempo Né? E é como se fosse uma brasa. é. Ela está acesa, não tem fogo. Está acesa ali. Se Uhum. eu, qualquer estresse na vida, qualquer coisa que cai um pouquinho de combustível lá, ela pega fogo de novo. E aí O ela que a vai. gente vai fazer Uhum. é apagar a brasa, o carvão está lá, queimado, Uhum. mas ele não dói, não arde. Não. É mais ou menos isso. Ah, legal, apagar a brasa. Boa, entendi. Bem legal. E aí essa O brasa, carvão continua. e essa brasa acesa, ela vai influenciar muitas vezes o jeito que você lida com as pessoas, o jeito que você toma as decisões no trabalho, o jeito que você tem relações com os outros, né? Não, aquelas pessoas falam, eu sempre caio no mesmo tipo de relação, né? Tem a ver com esses conteúdos que estão lá atrás, né? Sequestrados, né? Tem a ver com essa brasa, né? Por isso que é importante a terapia, para você conseguir Sim, entender melhor, né, as suas decisões. claro. E a hipnose facilita esse processo. Né? A gente fala, a psicanálise leva anos para resolver um problema, que é um Uhum, mito também, né? A gente sabe que a psicanálise ela é longa porque você tem muitas coisas para se trabalhar. Mas muitas vezes a pessoa vem com um sintoma na análise e depois de 2, 3 sessões ela está falando de outra coisa, aquele sintoma já não incomoda mais. uhum. E quando você usa a hipnose, você acelera esse processo. Acelera muito mais. Ah, legal. O que mais? Mais perguntas? Então a gente falou de recomendações então para todo mundo, né? Então É para todo mundo. todo mundo pode aprender hipnose, mas é importante o tripé, né? Que o Renato falou, né? De ter a sua própria experiência pessoal, isso faz toda a diferença, né? De ter uma supervisão, mas ter também porque como a hipnose é uma ferramenta, não adianta você ter só ela, né? Você precisa ter uma bagagem, né? Então é legal você. E acho impossível, né, Renato, alguém que começa a estudar a mente desse jeito, faz o curso de hipnose e para, assim, não quero mais estudar. Gente, é tipo não sei, é um vício. Você começa a estudar as coisas, você não para mais. Eu tenho uma lista infinita de cursos, né? Não, e a maioria dos hipnólogos que eu conheço que fazem curso de hipnose, eles nunca pararam de estudar. Pelo contrário, estudam muito. Uhum, Né? Esses são pessoas mais sérias. uhum, Agora, aquela pessoa que faz um curso de um fim de semana, vai lá e quer atender, porque nunca atendeu, mas já vai uhum. atender, não está só na hipnose isso, está em qualquer área da terapia. Sim, Qualquer terapia você consegue cursos rápidos e a pessoa, eu quero ganhar dinheiro rápido. Então sai do foco, né? O foco não é mais a pessoa em si, mas é ganhar dinheiro. então, Né? E o ganhar dinheiro vem do trabalho, não vem dessa questão. você desvirtua, né, aquilo que foi a proposta inicial de se aprender, né, a lidar com o ser humano. Tem uma pergunta aqui da Marcinha. Oi, Marcinha. Essas hipnoses que a gente encontra no YouTube podem funcionar? Tem hipnose para tudo. E aí? Tem muitas ajudam, né? Não vão resolver tua vida, tá? Vão te dar um trabalho para, vou trabalhar tua ansiedade, Uhum. né? Medo de alguma coisa, claro que ajuda. Né? Nenhuma hipnose dessa vai te fazer mal, né? De que você vão colocar mensagens diabólicas dentro da tua mente. Uhum. Então não tem problema. Só tenta pesquisar quem é que está fazendo isso para poder não perder teu tempo de ficar ouvindo uma coisa que não vai te levar para lugar nenhum. Mas ajuda. Não resolve, mas ajuda. E de novo, precisa de um contexto, né? Você vai diminuir a ansiedade nesse momento, vai de quarentena, você vai reduzir ali os pensamentos negativos, mas
você não vai entender a causa, né? Você precisa elaborar isso, né? Senão aquilo vai ficar voltando, né? E mesmo porque a ansiedade é algo também do ser humano. Não dá para você falar, não, e agora você não tem mais ansiedade. Não existe isso. Você vai diminuir a tua ansiedade e aprender a lidar com ela de alguma forma. Isso faz parte. E a hipnose é uma das ferramentas. Né? Uma alimentação boa é outra. Exercício físico é outra. Quer dizer, tem um monte de fatores aí que fazem parte do trabalho da ansiedade. E aí você falou uma coisa importante, a ansiedade faz parte, ela é um estado que promove a nossa sobrevivência, né? Imagina se a gente, diante de um carro, diante de uma situação assim, perigosa, a gente ficasse tranquilo, né? Muito Sim, mais pessoas o carro tá vindo, morreriam. o carro está fogo, incêndio. Eu tô calmo, tranquilo, eu vou ficar aqui até tudo passar. Você vai virar churrasquinho. Então, vou lá pegar minhas coisinhas, separar minhas roupas, minhas fotos e depois eu saio. Não dá, né? Então, a ansiedade, ela é importante, assim como a raiva, assim como a tristeza, né? Assim como, né, nossas emoções principais, primárias, todas elas são importantes, né? O problema é quando ela tá tá descalibrada. Mesmo a alegria, né? Uma pessoa que é alegre o tempo todo também não é uma pessoa que está equilibrada, né? Também gera prejuízo para ela, né? Aquela pessoa que está o tempo todo, não, mas vai melhorar, mas vai dar certo, mas eu tô alegre. Vamos, gente que não encara a tristeza, também tá desequilibrada, né? A gente precisa ter as emoções. Às vezes, e essa quarentena está servindo para isso, né? Essa quarentena, muita gente está em contato consigo próprio, né? E está percebendo algumas coisas que nunca percebeu na própria pessoa. Inclusive, curtir a tristeza. Às vezes é bom. Né? Curtir a tristeza não é tão ruim. Né? Não é uma depressão, é uma tristeza. Depressão é uma coisa, a depressão é uma doença. A tristeza não é uma doença. A tristeza é um estado. Né? É um Estado estado emocional. que gera reflexão, né? Que gera introspecção, que gera você prestar atenção, poxa, avaliar as coisas, né? Acho que a tristeza é esse estado de meio que se fechar. Diferente da alegria, que não permite muita reflexão, né? A alegria é energia pura, né? Então, esse Isso é legal ter também, mas Hã? tudo em equilíbrio. tudo Ter tudo em equilíbrio. Né? eu acho que o desenho Divertidamente, né, da Disney, ele, além de ser Disney, que eu sou super fã, ele é extremamente didático, né, para falar sobre as emoções, para falar sobre a memória. É muito, eu recomendo para todo mundo, assista esse desenho, que ele vai ajudar muito a entender, né, o papel das emoções, né? Uhum. E, bom, a gente tem mais perguntas, gente, mas a gente falou aqui, então, a diferença da hipnose. Então, a hipnose de palco, a hipnose, né, que a gente vê nos shows, ela tem essa função também de divertimento, mas ela Parte. faz Bacana. parte, né? De novo, a gente está falando aqui que a hipnose o importante é pensar como ela vai ser usada, né? Terapeuticamente falando. E por que você acha que tem tanta polêmica, né? Por que as pessoas associam a coisas do demônio? De onde vem isso, hein? Essa coisa da hipnose, essa coisa meio do mal, assim. Isso vem da própria história da hipnose, e chegou uma época da hipnose, no século XVII, no século XVIII mais, a questão do exorcismo. Os padres usavam a hipnose para fazer exorcismo. Então se vinculou muito a ideia do demoníaco, dos demônios, coisas do capeta ali, ligadas à questão do padre Gassner, Maximiliano Hell, que são padres do século XVII e XVIII, que trabalhavam essas questões de desobsessão. E que hoje se usa muito em algumas igrejas neopentecostais. Quando você vê ali tirar o demônio, aquela coisa toda, não negando se existe aquilo ou não, não é esse o intuito, mas existem mecanismos hipnóticos ali, existem questões da hipnose ali, né, que você pode promover isso em qualquer pessoa. Nos cursos de hipnose eu mostro o demônio vindo e indo embora. Não sei se você estava num curso... Eu não vi se eu já faz fiz um isso sai no curso. capeta. É isso? Sai capeta. Mas E não é capeta nenhum. Eu acho que não era nenhum, tá? Esperamos sim. Mas então, eu acho isso interessante, né? Quer dizer que nos cultos hoje se usa muito nesses alguns tipos de cultos se usa a hipnose até para gerar essa comoção, né? Para que as pessoas se voltem para aquele líder, né? E ele consiga passar a mensagem dele de uma forma mais contundente. É essa a função ali, né? Essa função e todo ritual, todo culto tem rituais, né? Todo ritual é hipnose. Todo ritual já leva um transe hipnótico, faz parte. Né? Quer entrar em hipnose, faz um ritual.
né? A gente se interioriza no ritual, Uhum. acessa conteúdos internos. Toda religião tem isso, né? Não é negativo, não é nada disso. Faz parte do processo. E o ritual... Porque a hipnose está sempre presente. A Hum. hipnose sempre está presente. Ah, aqui, ó, tá falando que os cursos estão cada vez mais interessantes. Ah, legal. Então, gente, fica aqui a É, dica, hein, para quem quiser fazer os cursos com o Renato. Ele tá com grupos menores, né? Só mandar mensagem para ele, né? isso. Pode Quando mandar pelo professor, próprio. aliás, Pode mandar aí pelo pelo Instagram. Instagram mesmo. Muito bem, a gente está quase terminando aqui, momentos finais de perguntas, dúvidas. Eu acho que ficou claro para todo mundo. Esperamos, né, que a hipnose não é uma coisa do demônio. Não, você não vai sair por aí matando as pessoas, não vai sair por aí tirando a roupa, a não ser que você queira, tá? Então, assim, acho que o perigo da hipnose é ele te revelar essa tua sombra, que é o que a gente falou, né? Revelar aquele lado seu que você não quer encarar, mas que precisa encarar, né? Porque é ele que tá ali levando você às suas angústias, a todo o seu sofrimento, não é? Se a hipnose não revela, o sonho revela, É. né? O sonho revela. Só que o sonho ele vem todo mascarado, todo fantasiado, você tem que interpretar. A Uhum. hipnose vem mais fácil, né? Não precisa de tanta interpretação. O conteúdo vem Bem mais puro. mais óbvio, né? Mais óbvio. Acho que é isso é mais óbvio, porque o sonho é muito codificado. Aí você não entende nada, né? Você fala, ah, meu, sonhei com um cachorro que estava na padaria comprando pão. Você não entende nada. Até você decodificar isso aí, né, Renata? A hipnose ela é mais objetiva. Hã? É para interpretar isso? Não. Não precisa interpretar isso que você falou. Não foi uma coisa que veio. Ó, a gente tem mais um comentário aqui da Yara dizendo que foi aluna do Renato. Então, acho que a Paz por aqui, ela foi minha colega, a gente foi aluna do Renato também. Bom, Uhum. considerações finais aqui, então, você queria falar mais alguma coisa, acrescentar mais alguma coisa sobre a hipnose? Não, eu acho assim, a hipnose, ela não é porque agora está na quarentena que ela é importante, ela sempre foi importante, Uhum, né? Ela é uma ferramenta muito boa, muito terapêutica, né? As pessoas que não conhecem a hipnose, antes de falar mal, vale a pena estudar, uhum, né? Ir atrás realmente de literatura. Tem muita literatura boa, no Brasil tem pouca, hum, né? Mas tem literaturas muito boas que explicam realmente o que é hipnose. É muito além do que o Freud fez. O uhum, próprio Freud sabia disso. Mas ele conhecia bem a hipnose. O Freud estudou muito bem a hipnose, escreveu sobre, uhum. mas ele sabia das falhas que ele tinha em relação a ser um hipnólogo. Então tem muita coisa bacana aí que a pessoa pode ir atrás antes de falar mal. E antes de falar mal da série do Freud, É, porque os colegas psicanalistas que falaram mal no segundo episódio, né? uhum. E não assistiram mais. Não, vai, respira fundo, Porque vai, né? respira fundo e vai, porque vão ver coisas da psicanálise ali, muita ficção, mas a ideia da série é uma ficção, não é uma obra do Freud. Sim. Né? Mas dá para conhecer muita coisa dos primórdios do Freud, porque aquela série se passa antes da psicanálise. Uhum. O Freud está começando a conhecer o inconsciente, começando a buscar informação. Então vale a pena assistir. Eu não ganho nada da Netflix, mas vale a pena assistir porque ele traz muito elemento bom. E eu acho que para quem é psicanalista, tem uns episódios ali que a gente falou um pouquinho mais pra frente ali, que são maravilhosos, gente. O episódio, se eu não me engano, eu acho que chama Desejos. E não sei, É do Édipo, né? Trauma, é O maravilhoso. Édipo é fantástico. Né? Não, maravilhoso, assistam, gente. Vai sem preconceito. Quem não é da área, é um filme de ficção muito legal, policial, ótimo, daqueles com Uhum. bastante sangue, bem violento, que o pessoal adora. Eu particularmente gosto. Me julguem, me analisem, né, Renato? Mas mas sim, para quem é da área, meu, abre a cabeça, assiste, se permite, né, ver esse tipo de enquadramento do Freud, porque tem muita coisa lá que foi real. A gente tem alguns comentários aqui, o Su falando que sonhou com o cachorro comprando pão na padaria, né, meu amigo? Depois a gente vai analisar isso aí, o que quer dizer. O que mais aqui? É. Tem mais comentários aqui? Opa, não, acho que eu tinha perdido um comentário aqui, mas eu sonhei com isso. É que eu tô aqui no celular tentando. Bom, Marcinha, eu sonhei que ia morrer num dia X, mas não poderia estar lá no dia, então fizemos um tipo de pré-velório. Olá, baita sonho, hein, É. pra gente avaliar Então, isso. vamos supor. Hã? A hipnose pode pegar esse sonho
e trazer alguma coisa em relação ao inconsciente. Uhum. Como a psicanálise faz, mas a hipnose é mais rápida, você consegue buscar alguma ideia. Sim, fica mais. E aí, então o pessoal tá pedindo livros. Você indica livros para Eu, o pessoal ler? eu, eu posso indicar, é melhor que mande uma mensagem para mim, eu mando a bibliografia, alguma bibliografia, Ah, legal. né? E dúvidas, eu continuo tirando, quem quiser, manda para mim no próprio Liberman Hipnose, ou, né, acho que é mais fácil. Uhum. Né? E se quiser meu WhatsApp também, eu posso deixar aí, pode mandar para mim que eu mando. Não tem Acesse. problema, se quiser anotar. Mas é melhor acessar aí no Liberman Hipnose, Tá. manda a mensagem no message aí dele, e aí eu respondo. Acessando aqui e aí ele passa a lista. Bom, a gente está então para encerrar, porque o WhatsApp vai. O WhatsApp não, o Instagram, ele encerra, ele termina a gente com 1 hora, tá no finalzinho. Então, Renato, queria agradecer muito a sua generosidade em estar aqui conversando comigo, com todo mundo que assistiu, compartilhando esse conhecimento que é riquíssimo, que pode ajudar muito as pessoas, não só, como você falou, nesse momento, mas no futuro, né? O nosso futuro está sendo reconstruído para quem ainda não percebeu. Então, a gente vai precisar muito estar fortalecido mentalmente. Então, eu queria agradecer a participação de todo mundo que contou coisas, né, suas, né? Foi muito bacana a interação e é isso. Agora você encerra aqui pra gente. Beleza. Eu também quero agradecer e agradecer a todo mundo que participou aí. Quem tiver dúvida, manda que eu respondo. Pode demorar um pouquinho, mas eu respondo. Então tá bom, gente. Obrigada mesmo Obrigado. e até a próxima.